Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 51, número 51, Salmos de número 51. Salmos de número 51. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo de Davi. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Peguei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha alma e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse belíssimo salmo preservado pelo teu Santo Espírito e trazido às nossas mãos no dia de hoje. Obrigado, Senhor. Ó Deus, cremos que a palavra do Senhor é palavra inspirada, e ela é mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medula, e é apta também para discernir as intenções, os propósitos do coração. Ó Deus, enquanto estamos ante a tua poderosa palavra, pedimos ao Senhor, ao teu Santo Espírito, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, a fim de compreendermos aquilo que o Senhor tem a falar. Deus, não permita que ninguém que esteja aqui nesta noite saia sem a convicção de ter ouvido a tua voz. Fala através deste teu servo, a despeito das suas limitações. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, domingo passado nós tratamos sobre o tema consciência e a importância da consciência como meio através do qual Deus se comunica e Deus fala com o seu povo. E esta noite eu gostaria de falar com vocês sobre confissão, a importância da confissão para uma consciência limpa e também uma vida de santidade.
Gosto deste salmo, porque este salmo aqui, meus queridos irmãos, ele fala justamente sobre isso. É uma oração de confissão. Ele diz: pequei, verso 4, pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Essa expressão, ela é extraordinária, e ela deve estar presente na boca de todo filho de Deus. A disposição para reconhecer diante de Deus os nossos pecados e dizer a Ele: pequei, pequei contra ti, Senhor, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Gosto de Provérbios capítulo 28, verso 13, que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais, diz o sábio, prosperará. Não há prosperidade em reter o pecado no coração, em encobrir a transgressão, mas aquele que as confessa e deixa, amém? Confessar é o ato de falar pequei, reconhecer, e deixar é o ato de se arrepender, mudar de direção. Diz ele que alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, versos 7 e 9, diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Mas se confessarmos os pecados, o Salmo 32 também fala sobre essa atitude, esse espírito que está disposto a reconhecer o pecado. Salmo de Davi também, quando ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado não é encoberto. Bem-aventurado o homem, diz ele, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Mas ele continua dizendo: porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Confessei-te o meu pecado, disse ele, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. 2 Crônicas 7,14 também fala sobre esta disposição de confessar pecado. Esse belíssimo texto que todos nós conhecemos, alguns de cor, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, disse Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. Meus queridos irmãos, o ato de confessar pecados, ou a confissão de pecados, é o vômito da alma do cristão. Eu me recordo que alguns anos atrás, eu passei muito mal em casa, tinha comido alguma comida estragada na rua, e aquilo me fez um mal terrível, me deu uma disenteria e dores intestinais muito fortes, cólicas intestinais muito fortes. E meu pai havia naquela ocasião comprado remédio, eu tomei os medicamentos, nada melhorou, ele orou, nada melhorou. A gente foi para o hospital, ele me levou e a gente ficou naquela fila gigantesca do hospital, mas lá pelas tantas me deu uma ânsia de vômito e eu saí correndo e vomitei toda aquela comida, botei para fora. Mas foi como se tirasse a enfermidade com a mão, né? Fiquei bom de uma hora para outra. E meus queridos, não há saúde espiritual para o cristão sem confissão de pecados. Porque o perdão ele só vem com o ato de confessar os nossos pecados. E a confissão de pecados coloca as nossas vidas debaixo das bênçãos de Deus.
eu jamais poderei experimentar as bênçãos de Deus para a minha vida sem antes confessar os meus pecados. Enquanto os pecados estiverem ocultos, conforme diz a expressão do Salmo, encobertos, não haverá, meus queridos irmãos, paz para o coração, não haverá refrigério para a alma, não haverá alegria nenhuma no coração. E não há bênção maior do que ter a convicção de perdão da parte de Deus. Confessar pecados não é informar a Deus, é concordar com Ele. Senhor, eu pequei. O meu pecado está sempre diante de mim. O Senhor sabe que eu pequei. A maneira, Richard Sibbes diz que a maneira de cobrir nosso pecado é descobri-lo pela confissão. Então só há uma maneira de realmente alcançarmos a remissão, o perdão da parte de Deus, é descobrindo o que está encoberto, é revelarmos o que está oculto no coração, porque é do coração que procede todos os maus desígnios. Este vômito da alma é fundamental para a saúde espiritual de todo cristão. Mas, meus queridos irmãos, a confissão de pecados, conforme nós podemos constatar na Escritura Sagrada, é um mandamento divino. Observe, por exemplo, o que diz o profeta Oséias no capítulo 5, verso 15, também no capítulo 6, verso 1. Ele diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aleluias. Oséias 14, verso 1 e 2 também diz, aqui uma exortação da parte de Deus para essa confissão, em relação ao povo de Israel. Ele diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Olha só o que são palavras de arrependimento. Palavras de arrependimento é confissão, é o ato de confessar. E ele diz: convertei-vos ao Senhor. Olha a expressão do texto agora: dizei, fale, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. Amém? Deus, Ele deseja ouvir dos seus lábios, da sua boca, a confissão dos seus pecados. Por quê, meus queridos irmãos? Porque Ele sabe que a atitude de reter o pecado, de encobrir o pecado, de guardar o pecado no coração, adoece o corpo e adoece a alma. Se assim não fosse, o salmista Davi não teria dito: quanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a sua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Não há maldição maior para adoecer a alma, para adoecer o espírito, para adoecer a mente, para adoecer as nossas relações, do que, meus queridos irmãos, essa indisposição de confessar pecado. Há muitas pessoas doentes hoje, há muitas pessoas deprimidas, há muitas pessoas possessas, há muitas pessoas adoecidas na alma e no espírito, porque não têm no seu coração a disposição de confessar pecados. E nós precisamos, meus queridos irmãos, crer que ao confessar o pecado, Deus é poderoso e é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e também nos purificar de toda injustiça. Por quê? Por que eu devo confessar o pecado? Porque não há remissão de pecados, não há como cancelar o escrito de dívida que é contra nós, não há possibilidade de justificação sem confissão. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Porque o pecado não confesso, ele adoece o coração, mas o pecado, uma vez confessado, produz cura na alma,
produz livramento, produz libertação no coração, meus queridos irmãos. É isto que se diz aqui no texto de Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Alguém diz o seguinte: eu confesso os meus pecados a Deus para ser perdoado, mas eu confesso os meus pecados ao meu próximo, ao meu irmão, para ser curado. Aleluia. Só Deus tem poder de perdoar pecados. Só Deus tem poder de cancelar o escrito de dívida que é contra nós. Só Ele pode lançar no mar do esquecimento todas as nossas iniquidades. Mas quando eu tenho disposição também de confessar os meus pecados uns aos outros, esse ato de confessar o próximo produz cura na alma, produz livramento do Espírito. Muito pode, diz ele aqui, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus queridos irmãos, como é precioso este ensinamento da palavra de Deus. Não há nada mais precioso do que um coração purificado. Não há nada mais prazeroso do que uma consciência limpa, conforme nós falamos aqui domingo passado. Feliz e bem-aventurado é aquele cujo coração não encobre os seus pecados e o Espírito está pronto a confessar os seus pecados. Agora, a confissão de pecados, meus queridos irmãos, ela deve ser acompanhada de algumas atitudes da nossa parte. Porque nem toda confissão de pecados produz vida. Nem toda confissão de pecados produz cura. Nem toda confissão de pecados faz bem à alma, de fato. Há, por exemplo, exemplos aqui, a palavra de Deus, lá em Êxodo, quando Faraó teve o seu coração endurecido por Deus, e depois de Deus ter havido enviado todas aquelas pragas ao Egito, ele diz: eu pequei, mas o coração estava endurecido ainda, o sujeito estava obstinado em continuar pecando contra Deus. Esse tipo de confissão não produz cura nenhuma ao coração humano, porque a confissão de pecados deve ser acompanhada de algumas bênçãos, vamos colocar assim. Primeira delas, a confissão de pecados deve ser acompanhada de arrependimento. É impossível, meus queridos irmãos, haver perdão de pecados se não houver arrependimento. Não adianta confessar da boca para fora. É necessário que haja mudança de mentalidade. É necessário que haja disposição para mudar a direção. O verso aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 3, eu quero ler com vocês, diz assim: ele diz, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E esse texto aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32, nos narra uma parábola interessantíssima, que exemplifica de maneira maravilhosa o que é esse arrependimento. O Senhor Jesus conta esta parábola. Ele diz o seguinte: olha, um pai, ele tinha 2 filhos, e ele disse para um dos seus filhos, ao primeiro deles: vai trabalhar na vinha. E aquele filho disse: tudo bem, pai, eu vou trabalhar na vinha. Mas não foi, não cumpriu o que havia prometido ao pai. E o pai então diz ao segundo filho: vai trabalhar na vinha. E o filho diz: não vou, pai, não quero trabalhar na vinha. Mas mais tarde ele se arrepende e muda realmente de opinião, muda de decisão e vai trabalhar na vinha. Qual desses realmente teve o arrependimento? O Senhor Jesus pergunta ali aos fariseus. Ele diz: aquele que foi, o que mudou de direção. Porque, meus queridos irmãos, não adianta eu adorar a Deus com os meus lábios, eu confessar as minhas atitudes diante dele sem mudar a minha direção, a minha mentalidade, as minhas atitudes diante de Deus. Então, confissão deve estar acompanhado de arrependimento. Mas confissão também deve estar acompanhado de tristeza. Ninguém confessa com alegria no coração. O texto, Salmo 38, verso 18, diz assim: confesso a minha iniquidade e suporto, diz o salmista, tristeza por causa do meu pecado. Quem é que sente tristeza pelo pecado? É quem tem uma consciência saudável e boa, como a gente tratou aqui no domingo passado. Se eu tenho uma consciência cristã,
Se eu tenho Cristo reinando na minha vida, se o Espírito Santo habita em mim, ele me convence do juízo, do pecado, né, da justiça de Deus, e eu sinto essa tristeza no coração. E essa tristeza, meus queridos irmãos, é a evidência de que Cristo habita em mim, de que o Espírito de Deus habita em mim. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Olha só o que ele diz. A tristeza, segundo Deus, não segundo o diabo, não segundo a carne, ou segundo o mundo, mas segundo Deus, a tristeza que o Espírito de Deus produz em nós. Essa tristeza, ela produz arrependimento, ela gera arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Então, a diferença aqui entre tristeza e tristeza, a tristeza que vem da parte de Deus, ela te conduz ou ela produz o arrependimento, mas a tristeza proveniente do mundo produz morte. Tem muita gente triste nesse mundo, mas triste porque está longe de Deus, e essa tristeza leva essas pessoas ao abismo, à morte. Outra disposição, meus queridos irmãos, a confissão deve estar acompanhada, além do arrependimento e da tristeza, mas de uma oração sincera. É importante orar pedindo perdão a Deus. É isto que se vê aqui no Salmo 51, salmo que nós lemos aqui. É uma oração de Davi. E ele pede a Deus, ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele sente o peso da mão de Deus, aleluias, que coisa maravilhosa é quando o cristão peca e ele sente esse peso. O sangue de Jesus te torna mais leve, mais alvo do que a neve, mas quando o crente peca, ele sente o peso da mão de Deus. Tem muita gente distante de Deus, tem muita gente cuja consciência está cauterizada, está endurecida, embrutecida, não sente mais o peso da mão de Deus, mas bem-aventurados são aqueles que ainda são capazes de sentir o peso da mão de Deus quando peca, e não sentem paz no coração enquanto não confessa. Estes são de Deus, amém? Nós somos de Deus. Ele diz ainda: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele ora a Deus dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, disse ele. Meus queridos irmãos, precisamos ter esta disposição de confessar através da oração os nossos pecados, com arrependimento e com tristeza no coração. Agora, como que isso acontece? Acontece a partir de um exame de consciência. A oração que confessa pecados, que realmente produz arrependimento e tristeza, o indivíduo sente tristeza no coração, deve estar precedida, aliás, precedida deve estar, melhor dizendo, uma consciência realmente saudável na presença de Deus. Aquele indivíduo que realmente consulta a consciência, que tem uma consciência fortalecida por Deus. Mas confissão também deve estar acompanhada, além de arrependimento, além de tristeza e de oração, ela deve estar acompanhada também de restituição quando possível, porque nem toda atitude pecaminosa da nossa parte é passível de ser restituído, né? De ser realmente restaurado. O texto de Lucas, capítulo 19, verso 8, diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E Deus, então, Jesus se levanta naquela hora e diz: hoje houve salvação nesta casa. A salvação, ela vem quando há confissão e quando há restituição, que é essa evidência de arrependimento, meus queridos irmãos. Hoje resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se porventura defraudei alguém, restituirei
4 vezes mais. Números 5, versos 6 a 7 diz: dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometeu, e pela culpa fará plena restituição, e dará tudo aquela contra quem se fez culpado. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, até para preservar uma consciência limpa, uma consciência saudável. É essa disposição de restituir aquelas pessoas que nós defraudamos, que nós magoamos, que nós atingimos. Eu contei isso aqui, né? Como me fez bem, por exemplo, o dia, a esposa, estava conversando com a minha esposa, com a irmã, no final do culto lá, da Igreja de Cristo do Plano Piloto, e conversando lá pelas tantas, ela falou uma coisa que me desagradou, e eu fui rude com ela, né? E lancei uma palavra dura, não me lembro o que foi que eu disse naquela ocasião, mas eu fui muito rude com ela, e ela sentiu aquilo, e eu fui embora, e minha esposa depois dentro do carro falou: bem, para que você foi tão grosso com a irmã? E naquele exato momento veio o peso da mão de Deus, e eu senti que eu pequei contra Deus e pequei contra a irmã. Era fácil chegar em casa e pedir perdão, mas eu precisava restituir aquela atitude de alguma maneira, né? Senti que Deus me perdoa, mas eu precisava restituir, eu podia restituir, estava ao meu alcance. Bastava chegar à irmã e pedir perdão. No outro domingo, eu chamei a irmã lá para fora e falei: minha irmã, domingo passado a gente estava conversando e eu fui bruto com você. Eu falei de maneira rude e eu quero te pedir em nome de Jesus, me perdoa, minha irmã, porque isso não é o Espírito de Cristo. E eu quero, neste momento, reconhecer a minha falha e te pedir perdão. E ela disse: está perdoado, pastor. Amém. Glória a Deus. Já era pastor e pastor precisa ser perdoado também. Amém. Glória a Deus. E eu tive a alma restituída. Aleluias. Glória a Deus. Mas precisamos ter essa disposição de restituição, essa disposição de tentar consertar, se possível, porque nem sempre é possível. Se não for possível, lança na conta da graça. É simples assim. Amém? Você faz o que é possível. O que não for possível, você entrega na conta da graça. Senhor, essa daí vai para a tua conta, porque eu não consigo pagar. Mas a graça de Jesus, ela paga, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E uma vez perdoado você está. Porque ninguém pode oferecer acusação contra os eleitos de Deus, sendo o próprio Deus que nos justifica, diz lá Romanos capítulo 8, meus queridos irmãos. Agora é importante, naquelas ocasiões onde há possibilidade de restituição, onde há possibilidade de conserto, onde há possibilidade de acordo, de perdão em relação ao próximo, é necessário que se faça, até para preservar uma consciência limpa. Porque assim fazendo, próxima vez que você se sentir tentado a praticar o mesmo erro, você vai lembrar o trabalho que deu para consertar da primeira vez. Puxa vida, né? Um trabalho, tem que ir lá de novo, tem que vergonha, né? Então tem que te custar alguma coisa. Mas a confissão deve estar acompanhada também, além do arrependimento, da tristeza, da oração, meus queridos irmãos, da restituição, deve estar acompanhado também da disciplina. É aquela disposição de se colocar sob a disciplina de Deus e sob a disciplina do próximo. Números, Neemias, melhor dizendo, 9, verso 33, diz assim: pois tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre vós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. É o indivíduo que tem o coração apaziguado por Deus, sabe que Deus o perdoa, mas ele se coloca sob o tratar de Deus, sob a disciplina de Deus, ele se rende à vontade de Deus, e a disciplina vem. E a disciplina vem também como consequência dos próprios atos que a gente pratica, como Davi, por exemplo, quando pecou com Betseba, e o profeta Natã foi ao encontro de Davi quando a sua consciência nem mais o acusava, por causa do seu pecado. E então o profeta Natã conta aquela história. Olha, havia um homem que tinha uma ovelhinha, e apenas essa ovelhinha, e ele cuidava dessa ovelhinha com
todo zelo, dormia com ele, comia do seu próprio bocado, e havia um senhor com muitas ovelhas também naquela terra, e ele recebendo alguém de fora, ao invés de matar a sua ovelha para oferecer de comer ao seu visitante, aquele a quem ele hospedara, decidiu matar a ovelhinha do pobre coitado. E Davi diz: quem é esse miserável? Me fala aí agora, porque eu vou mandar dar cabo da vida desse indivíduo. E o profeta Natan diz: é você, rei. Você que fez isso, quando tomou para si aquela que não te pertencia, Betseba. E você pecou contra Deus. E naquele momento, imediatamente ele sentiu ali realmente o seu pecado. E é nesse contexto que ele escreve, inclusive, o Salmo 51. Mas ele se coloca sob a disciplina de Deus. E ele prefere cair sob a mão de Deus do que sob a mão dos inimigos, porque ele crê na misericórdia de Deus. Mas as consequências vêm. O primeiro filho de Davi com Betseba morre. Mais tarde, os seus filhos brigam, um mata o outro, e vem a desgraça sobre a casa. Isso tudo consequência do próprio pecado. Mas a confissão de pecados, meus queridos irmãos, ela deve ser feita sob algumas perspectivas ou em algumas direções. Ela deve ser feita primeiramente a Deus. O Salmo 51, o verso 4, o salmista afirma assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É muito importante, meus queridos irmãos, porque todo pecado é contra Deus. Há pecados que atingem o próximo. Agora, todos os pecados atingem de alguma maneira a justiça de Deus. Eles ofendem a Deus. Evidentemente que o pecado de Davi foi contra Urias, foi contra a família de Urias, foi contra Betseba, mas sobretudo foi contra Deus. E nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, mas nós devemos confessar os nossos pecados também ao próximo, ao ofendido, a quem nós defraudamos ou ofendemos. A palavra de Deus diz: então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e ele rende louvores, e declara-lhe agora o que fizeste, não me ocultes, disse ele. Fala o teu pecado, confesse o teu pecado. O pecado também, além de ser confessado, admitido diante de Deus e ao ofendido, ele deve ser também confessado a um conselheiro. Nesse sentido, eu admiro muitos católicos, porque eles têm esse hábito. É o padre. Por exemplo, dos ofícios, né, do padre é ouvir a confissão de pecados. Perdeu-se muito na igreja cristã evangélica de origem protestante essa atitude, esse hábito de confessar o pecado a um conselheiro. Mas como isso faz bem? O texto de Tiago disse aqui: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. O problema da igreja católica é que centralizou na figura do pároco, do padre, e nós cremos no sacerdócio universal de todos os santos, que é um lema da reforma protestante. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Por isso que os pecados devem ser confessados uns aos outros, para serem curados. E aí, meus queridos irmãos, o texto diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Traz cura fantástica ao coração das pessoas, né? O pecado também, segundo a Escritura Sagrada, ele deve ser confessado a Deus, ao ofendido, ao conselheiro, mas também à própria igreja. Olha só o que diz o texto de João, verso 20 e 23. Se algum de perdoardes, os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhe os retiverdes, serão retidos. Ou seja, Deus delegou à igreja o poder de perdoar. Amém? A igreja, ela não perdoa pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, pela sua própria obra. Não é isso. Mas Deus delegou à igreja o poder de perdoar por causa da graça, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Então a igreja pode perdoar em nome de Jesus e em nome do sangue do Cordeiro os pecados das pessoas, em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, isso é maravilhoso. Mateus 18 diz assim: é verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra
terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A igreja também foi designada para esse ofício. Agora, as bênçãos da confissão dos pecados, quais são elas? São muitas, diz a palavra de Deus. A primeira delas, e a mais importante de todas, é o perdão. O Salmo 32, o verso 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Meus queridos irmãos, não há possibilidade de perdão sem confissão. A confissão, ela traz ao coração do homem o perdão de Deus. Ela traz ao coração do homem, meus queridos irmãos, a justificação de Deus. Nós estávamos estudando aqui pela manhã, hoje cedo, falando sobre esta obra maravilhosa da propiciação. O que é a propiciação? Propiciação é justamente esse ato que a irmã Ravina iniciou o culto aqui, dizendo do sumo sacerdote preparar um cordeiro e uma vez por ano levar ao santíssimo lugar e oferecer ali como um sacrifício pelo pecado do povo. Isso é propiciação. Para quê? Para aplacar a ira de Deus. Na propiciação eu aplaco a ira de Deus, amém? Na redenção somos justificados diante do mundo e do diabo, por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é ser redimido, resgatado do império das trevas. Mas na propiciação e na justificação, Deus ele satisfaz, ou seja, melhor dizendo, o próprio Filho aplaca a ira de Deus, ele satisfaz a justiça de Deus. Isso é propiciação. E quando eu confesso, meus queridos irmãos, o pecado diante de Deus, quando eu falo pequei contra ti, imediatamente o poder da propiciação, do sacrifício de Cristo, é imputado e é colocado sobre a minha vida. E naquele exato momento eu me torno mais alvo do que a neve, porque a justiça de Deus é imputada a mim, amém? É um milagre extraordinário. Você pode ter pecado o pior dos pecados, você pode estar sentindo o pior dos impuros, mas a palavra de Deus diz: vinde, arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Esse é o poder da cruz, esse é o poder da propiciação, este é o poder do sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. Agora, quem é que recebe isso? Aquele que confessa o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é um sentimento maravilhoso na vida do novo convertido, né? O indivíduo se sente mais alvo do que a neve, né? Consciência tranquila. Você entregou a sua vida a Jesus e sentiu aquele banhar do sangue de Jesus te purificar, te lavar, e você se sente um santo na presença de Deus. Falta andar em nuvens, se sente livre realmente na presença de Deus, porque o poder da confissão e o poder da propiciação, da justificação, nos faz mais alvos do que a neve, meus queridos irmãos. Mas a confissão, além de produzir perdão, ela produz purificação, amém? O perdão é o ato de cancelar, de anular o escrito de dívida que é contra nós. Agora, purificação. O primeiro texto aí, o 1 João capítulo 1, verso 9, nós lemos ele: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é de alguma injustiça, mas é de toda injustiça. E esse purificar de Deus, ele é pontual, mas ele também é processual, ascendente, amém? Eu sou perdoado no exato momento que eu confesso e que eu coloco a minha fé em Cristo Jesus. Todos os meus pecados são cancelados, mas eu passo por um processo de purificação, de santificação, porque o Espírito de Deus habita em mim. O sangue de Jesus, ele me lavou no passado, ele me lava no presente e ele me lavará no futuro, meus queridos irmãos. E por isso que o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar,
Temos advogado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo o justo, disse ele, meu querido irmão. Se você pecar, você tem esta confiança de que Deus é poderoso para te purificar, e te purificar não só pontualmente, mas processualmente, por intermédio da obra da santificação, do sangue de Cristo, da ação do Espírito na sua vida. Mas além do perdão e da purificação, a confissão também gera restauração. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 32, diz assim: entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluias! Como eu gosto aqui desta parábola, meus queridos irmãos, do filho pródigo, quando o filho volta ali desmoralizado, sem nada, com a sua dignidade aviltada, a sua honra ultrajada. Ele envergonhou o pai, ele fez o que era mal, ele tinha consciência disso. E quando ele disse lá ainda, lá no chiqueiro, desejando comer as alfarrobas que os porcos comiam, ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do pai. E eu vou dizer ao meu pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O indivíduo ensaiou a confissão, irmãos. Olha que coisa linda. Eu vou dizer ao pai. E quando chegou lá, ele disse ao pai, antes disso ele diz: e pedirei a ele que me receba pelo menos como um dos seus servos. E quando ele chega lá, o pai o vê ao longe e vai ao encontro dele, correndo, o abraça, o beija e diz: meu filho, você voltou. E ele diz: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E neste momento o pai faz o quê? Coloca o quê? Um anelzinho no dedo, amém? Uma capa sobre o filho e coloca sandálias nos pés, porque o menino estava descalço. O que ele está fazendo aqui? Ele está restaurando. Ele está restituindo aquilo que ele perdeu. O pecado, meus queridos irmãos, nos tira muita coisa. O pecado nos tira a nossa dignidade de filhos de Deus, de imagem e semelhança de Deus, porque ele transfigura essa imagem. O pecado nos tira a paz, o pecado nos tira a alegria, o pecado nos tira a comunhão com Deus, mas o sangue de Jesus e a confissão traz para nós restauração. O pai coloca anel no dedo do filho, coloca sandália nos pés, coloca capa, porque a confissão traz restauração. Aleluias! Se você está distante de Deus, quem sabe, com o pecado retido no seu coração, e o diabo já tomou tanta coisa de você por causa dessas ações pecaminosas e iníquas, basta você confessar. Confesse o seu pecado a Deus, porque Ele vai restaurar. Primeiramente Ele vai restaurar o seu coração, Ele vai trazer paz à sua alma, Ele vai devolver alegria ao seu ser. Aleluias, alegria que o mundo não pode oferecer, porque eu conheço muita gente desse mundo aí que sente alegria com bebida, com cigarro, com festa, com futebol, mas eles não têm a alegria que você e eu temos, que é a alegria de ser perdoado, que é a alegria de ser restituído, que é a alegria de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, que é a alegria de ser chamado Filho de Deus. Essa alegria só possui aquele que confessa a sua fé em Cristo Jesus, que confessa os seus pecados e coloca a sua fé em Cristo Jesus. A confissão também traz cura para a alma. O próprio texto de Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos chegou à seguinte conclusão: se eu pudesse dar convicção de perdão para todos os meus pacientes, eu podia mandar pelo menos mais de 80% deles para casa. Muitos males da alma são decorrentes de pecados não confessados, da culpa latente na alma, das consequências do pecado, muitas vezes na pessoa, meus queridos irmãos. Agora, como é que nós recebemos a cura? Confessando do pecado. Recebi um jovem esse tempo atrás, lá na capelania, o camarada chegou lá chorando, cara, pisou no tomate, como disse o outro, né? Traiu a noiva, aquela situação deprimente, o cara arrependido e diz: pastor, estou me sentindo tão terrível, tão mal, e eu não sei o que eu faço.
E eu li para ele algumas passagens assim, olha, Deus pode perdoar. Não, pastor, o senhor não está entendendo, o que eu fiz foi muito grave. Eu disse, rapaz, você que não está entendendo. Você não entendeu o que Deus fez para te perdoar. Porque o que Deus fez para te perdoar é infinitamente maior do que aquilo que você fez para ofendê-lo. O que Deus fez para te perdoar foi enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ali eu fui aconselhando aquele rapaz ele foi perdoado, a graça de Deus manifestou na noiva, perdoou também. Ele me ligou feliz, pastor, como as suas palavras me trouxe realmente esperança, eu quero me firmar na igreja, eu preciso realmente me firmar em Deus, porque a confissão atrai a cura de Deus, mas a confissão produz também alegria. Aleluia. O livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 7, diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia. Olha só, haverá maior júbilo no céu do que um pecador que se arrepende. A única forma de promovermos festa no céu é através do arrependimento. Aleluia. Isso traz júbilo no céu, mas traz paz ao coração. Salmo 32, o verso 10 a 11 diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos do Senhor, regozijai-vos, ó justo, exultai vós que sois retos de coração. Mas a confissão traz também renovação. O Salmo 51, verso 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente está aí nesse mundão, né, distante das coisas de Deus, a gente perde alegria, sem graça, né? Não suporta nem ir para a igreja. Conheço muita gente assim, que era cheia de Deus, aí se perdeu no caminho, se afastou dos caminhos do Senhor. Aí o indivíduo às vezes tem ojeriza de ir para a igreja, ele perdeu completamente a simpatia pelas coisas de Deus, ele não tem prazer, porque o pecado tira a alegria, o pecado tira o gozo do nosso coração. Mas quando eu confesso o meu pecado, Deus renova e Ele restitui a alegria, diz o texto aqui, e Ele nos concede e nos sustenta, melhor dizendo, com o espírito voluntário. Quantas coisas extraordinárias a confissão pode produzir, meus queridos irmãos, no nosso coração. Novo ânimo também, tem muitas coisas aqui. Salmo 118, verso 18 ao 21 diz: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. E eu quero terminar, meus queridos irmãos, com a frase deste grande pregador da palavra de Deus, Charles Spurgeon. Ele disse que o pecado e o inferno estão, melhor dizendo, o pecado e o inferno estão casados, e pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Esse é o único divórcio que Deus abençoa. Estou brincando, tem outros que às vezes a gente... Mas esse é o divórcio santo, vamos dizer assim. Esse é santo, amém? O pecado, e disse ele aqui, o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Amém? Nós já nascemos casados com o inferno, porque a palavra de Deus diz que em pecado minha mãe me concebeu. Nós já nascemos com o pecado, com a natureza pecaminosa. Mas no exato momento que eu confesso Jesus Cristo, Ele anuncia o divórcio entre a minha alma e o inferno, porque eu sou perdoado por Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você que precisa de perdão para o coração. E o caminho para isso é a confissão. Porque se confessarmos
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados, né? Para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente infeliz, e às vezes não sabe que a causa disso é o pecado encoberto, é o pecado retido, que vai envelhecendo os ossos, que vai corroendo o ser, que vai estragando a alma, que vai tirando realmente a alegria com as coisas de Deus. Mas o Senhor te convida hoje, Ele te faz um convite especial, e esse convite especial é este: vinde a razoeiros, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, disse ele. Ainda que eles sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã, disse ele. Deus é poderoso para perdoar o seu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, mas eu sei que o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para te lavar de todo o pecado. Aleluia. Você pode fazer isso agora, no seu coração, esse exame de consciência, pedindo ao Espírito de Deus que sonde o seu coração, como o Salmo 139, sonda o meu coração, sonda e conhece, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, disse. Prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça ao Espírito Santo, Ele vai te convencer, Ele vai te mostrar, Ele vai projetar luz em relação àquilo que precisa ser confessado. Não encubra o seu pecado, não esconda o seu pecado, não acoberte o seu pecado. Confesse o seu pecado em nome de Jesus, para ser curado, para ser liberto, para ser perdoado, para ser restituído por Deus, para ser renovado, para ter alegria no ser, para viver em paz, em nome de Jesus. Coloque a sua fé em Cristo Jesus. Creia que Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados lá na cruz do Calvário, que o sangue dele é suficientemente capaz para te perdoar de todos os pecados. O ato de crer é confessar. Se confessarmos os nossos pecados, disse ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Hoje é noite de reconciliação. O Senhor Jesus está aqui. Ele tem prazer em te perdoar. Assim como o pai do filho pródigo recebeu com alegria, com disposição de perdão, Deus te recebe hoje. E Ele diz a você: vinde a mim, você que está cansado, está sobrecarregado. Muita gente cansada deste mundo, sobrecarregada das mazelas que esse mundo produz e coloca sobre o coração. Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei.